Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Priscila Madruga, sou professora da ESA, né, da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, da Escola Superior de Advocacia, e vou estar com vocês hoje tratando a respeito de uma temática relacionada ao direito sucessório, né? Tratando principalmente da parte da sucessão testamentária. E para isso a gente vai contextualizar primeiro, né, o momento em que se vê possível tratar a sucessão testamentária e a própria lógica de pensamento e raciocínio a respeito do direito sucessório. Então, como sabemos, né, a sucessão é um direito que se dá, né, a duas possibilidades. Primeiro, uma tratando de negócios realizados entre pessoas vivas, né, negócios intervivos, como, por exemplo, qualquer ato jurídico negocial. E a outra possibilidade de sucessão, que é a que vai nos interessar, é a sucessão do tipo causa-mortis, né, cujo fato gerador dessa transmissibilidade, da possibilidade de transmissibilidade de direitos de uma pessoa para outra, especialmente em relação ao domínio, à propriedade de certo patrimônio, se dá por ocorrência de um evento que é a morte. Portanto, a condição para a sucessão causa-mortis, logicamente, é a morte. Essa morte ela pode ser real, ela pode ser presumida. Morte real é aquela em que eu consigo comprovar simplesmente com a apresentação do documento, né, qual seja a certidão de óbito, ou seja, a morte ela foi identificada, foi possível registrá-la sem qualquer dúvida a respeito da sua consistência e da sua concretude. Já no caso da morte presumida, né, ou a morte ficta, como a doutrina apresenta, são aquelas circunstâncias que, muito embora nós não tenhamos, né, uma certeza, como por exemplo, a presença de um corpo físico, né, a possibilidade, por exemplo, de um documento crível, né, uma pessoa que estava no hospital e acabou falecendo, prontuário médico com a causa da morte, ou uma pessoa que estava, né, em um veículo e sofreu um grave acidente de trânsito, e lá foi possível constatar-se com as equipes, né, de salvamento a ocorrência da morte. Nestes casos da morte ficta ou da morte presumida, nós temos situações, né, que levam a crer, dadas as circunstâncias, que aquela pessoa faleceu. Para que seja possível registrar essa morte, ainda que presumida, e possa haver um efeito jurídico como a abertura da sucessão, é necessário promover-se alguns procedimentos. Nós temos duas possibilidades previstas na nossa legislação. Uma delas, elas estão presentes lá no artigo 7º do Código Civil, né, em que a gente tem a seguinte situação. Eu vou até abrir aqui o Código Civil para que a gente possa, né, compartilhar aqui brevemente e trazer a vocês aqui essa possibilidade que está prevista lá no artigo 7º. Rapidinho, a gente consegue compartilhar. E nós temos a seguinte situação, vejam, artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, porque a ausência é uma outra possibilidade de declararmos a morte presumida. Mas quais as circunstâncias, né, que nos levariam a presumir a morte de alguém sem haver a necessidade de percorrer todo aquele prazo que sabemos que a ausência nos obrigará a percorrer, né? Pelo menos 10 anos da sentença declaratória de ausência. Então, aqui nós temos as seguintes circunstâncias. 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. São aquelas várias situações, né, que nós, inclusive, podemos, de uma forma muito tranquila, exemplificar, porque temos alguns exemplos aqui, inclusive no Brasil, né? A tão falada morte do Ulisses Guimarães, né? Quem é um pouquinho mais velho aí vai lembrar que foi algo assim extremamente falado, né? Foi algo que esteve durante muito tempo na mídia, porque houve um acidente aéreo em alto mar, né, com um helicóptero, e nunca foi achado o corpo do então Ulisses Guimarães, né, e vários outros casos também. Vejam, dadas as circunstâncias, né, em que temos um perigo de vida real, latente, um acidente aéreo em alto mar, se essa pessoa não for localizada dentro de um período de busca, logicamente, né, não houver possibilidade nem mesmo de conseguir achar os destroços
ou restos do corpo dessa pessoa, mas há comprovação, né, de que ela realmente foi vitimada em uma situação catastrófica, em algum sinistro que levou a um perigo de vida real, então, se ela não for encontrada, muito embora nós não tenhamos um corpo, essa morte pode ser declarada. E essa declaração ela é feita judicialmente, tá? Com efeito retroativo. Um exemplo a gente pode dar, né? Digamos que houve um acidente aéreo datado em novembro. Foram feitas várias buscas, realizadas várias buscas pelas vítimas, e isso perdurou até um mês, um exemplo, né? Bom, quando de fato encerrarem as buscas, né, e constatar-se que há uma probabilidade muito grande de morte, por que a gente ainda trabalha com o termo probabilidade? Porque a certeza absoluta nós não temos, né? Mas dadas as circunstâncias e o perigo de vida, é muito provável. Vamos colocar aí, claro que a lei não traz isso, né? Mas só para a gente exemplificar, 99,9% essa pessoa morreu. Alguns casos também lá dos incidentes de Mariana, por exemplo, né? Em que não foram localizados os corpos, mas as pessoas estavam presentes ali no momento do sinistro, no momento da catástrofe. Nestes casos, é declarada a morte, mas com efeito retroativo, porque sabemos que a sucessão, ou o direito à sucessão, que é o direito à transmissibilidade, lá do princípio de Sainsbury, se vocês se recordam, ele se dá a partir do momento da abertura da sucessão, e a sucessão abre com o evento morte. Então, nestes casos de morte declarada, de morte presumida, nós teremos um efeito retroativo, e isso é extremamente importante para fins de efeitos sucessórios, uma vez que, digamos, a sentença declaratória da morte saiu hoje, né, já no mês de dezembro, e a sucessão ou o evento ocorreu em novembro. Então, nós temos um mês aí que podem ter ocorrido certas situações. Então, é necessário que essa declaração tenha um efeito retroativo para o provável dia, né, da morte daquela pessoa, geralmente o dia do incidente. E a outra possibilidade de morte presumida é justamente a questão relacionada à ausência, né? Eu vou ler brevemente aqui o artigo 22, só para a gente ter uma noção do que seria a ausência, né? Ou seja, desaparecendo uma pessoa de seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem caiba administrar-lhes os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou Ministério Público, declarará a ausência, nomear-lhe-á curador. Né? Então, a gente tem uma circunstância aqui também inusitada, né? Daquela pessoa que não estava em perigo de vida, é importante ressaltar isso, não havia nenhum indício, não havia nenhuma possibilidade dessa pessoa, né, por exemplo, sair de casa, ir residir em outro domicílio, não havia o conhecimento deste intento, essa pessoa simplesmente desaparece. É aquela história também que a gente ouve muito falar, né? Foi na padaria comprar pão e desapareceu, nunca mais voltou, né? Evaporou como se fumaça fosse, ou seja, ninguém sabe do paradeiro dela e não havia qualquer circunstância que levasse a crer que essa pessoa estava saindo de casa. Passado esse período, né, provisoriamente vai ser nomeado um administrador para este patrimônio, se a parte que desapareceu não deixou ninguém designado, e depois, né, decorrido um ano da arrecadação destes bens, sem, né, que haja vestígios ainda dessa pessoa, haverá a possibilidade da abertura da sucessão provisória. O que seria essa sucessão provisória? Ainda não haverá transmissibilidade do patrimônio por completo. E aí depois, somente, né, passados 10 anos, aqui no artigo 37, somente passados 10 anos em julgado da sentença que declarou a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão em definitivo, lembrando que este prazo pode reduzir, pode cair para 5 anos, quando nós estivermos falando de pessoas, né, que são maiores de 80 anos, o 38 vem dizendo aqui, ó, pode requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele, né? Reduz aí um pouquinho para 5 anos, até pela questão da expectativa de vida também que seria mencionado. Então, é importante a gente fazer essas primeiras considerações, porque a gente acaba, né, tendo a situação relativa à ideia, né, a ideia de quando haverá o início, né, de fato,
dos efeitos sucessórios. Então, os efeitos sucessórios, seja qualquer uma das qualidades de sucessão, a sucessão legítima, a sucessão testamentária, elas têm como condição para a abertura o evento morte, e esse evento morte, a gente já falou, pode ser morte real, pode ser morte presumida, né? Digamos, a fundamentação disso está presente lá no artigo 1784 do Código Civil, né, que trata da transmissibilidade, ok? Beleza. Mas hoje nos cabe falar a respeito da sucessão testamentária, né, especialmente no que tange a todas as questões relativas às espécies de testamento, a capacidade para testar, a capacidade sucessória para receber uma herança, né, por meio de testamento, as hipóteses, né, de redução e as hipóteses também de inexecução deste testamento, que podem ser em razão de caducidade, de rompimento ou revogação. Então, a gente vai tratar hoje um pouquinho a respeito desse universo, né, relativo, portanto, à sucessão, tá? Bom, a sucessão legítima, ela é mais simples da gente observar, né? Como se dá a sucessão legítima? A ordem da vocação hereditária, ela é estabelecida lá no artigo 1829 do Código Civil, né, em que nós teremos a seguinte relação. Bom, uma pessoa falecendo, a gente vai questionar, essa pessoa, ela era casada? Ela convivia em união estável? Ela era solteira? Ela tinha descendentes? Tinha ascendentes? Se essa pessoa não era casada, não convivia em união estável, não tinha descendentes, não tinha ascendentes, aí nós podemos chegar à sucessão colateral, né, que é de caráter facultativo, diferente da sucessão legítima, que ela é de caráter obrigatório. As pessoas que eu acabei de enumerar aí, né, que são o cônjuge, o companheiro, ascendentes, descendentes, elas figuram aquilo que chamamos de herdeiros necessários. A sucessão legítima, ela pode ser, né, a totalidade do universo patrimonial deixado pelo decujus, ou pelo menos 50%. E por que isso é importante da gente mencionar? Porque quando falamos, né, na sucessão testamentária, essa sucessão testamentária, ela necessariamente deverá se referir à chamada parte disponível do patrimônio do decujus. Então, imaginem vocês a seguinte situação. Nós temos um universo de patrimônio, um universo patrimonial ou uma universalidade patrimonial, a qual nós vamos nominar de herança, que é o conjunto justamente, né, de todo o patrimônio do decujus. E em relação a este patrimônio, nós sabemos, né, que na sucessão ou nos procedimentos sucessórios, a transmissibilidade dos bens dos decujus para os herdeiros é como se fosse a última fase do processo, né? Porque primeiro eu vou fazer o quê? O levantamento desse patrimônio, eu vou fazer o levantamento dos herdeiros, né? Uma das condições e requisitos para a sucessão é que haja patrimônio e haja herdeiro, senão nós vamos tomar outros rumos. Por exemplo, se eu tenho patrimônio e não tenho herdeiro, aí eu vou tratar de uma questão de repente, né, sendo considerada vacante o status de herdeiro, de transmissibilidade deste patrimônio para a fazenda pública. Né? Se nós tivermos herdeiros e, no entanto, não tivermos ativo, não tivermos patrimônio, nós poderíamos estar falando, por exemplo, da figura do inventário negativo. Então, para que haja sucessão, é necessário o preenchimento destes dois requisitos: patrimônio, herdeiro. Mas, além do patrimônio, pode ser que tenham dívidas. Então, ao juntar, ao levantar esse patrimônio, né, e apresentar quem são os herdeiros, a gente vai ter uma expectativa de como vai estar tramitando aquela sucessão. Então, primeiro, eu vou pagar algumas dívidas, caso elas existam, eu vou recolher os respectivos impostos, né, de transmissão causa-mortes, eventualmente o imposto de doação, caso haja uma figura como essa, e aquilo que efetivamente sobrar, né, desse universo patrimonial do decujus, é o que efetivamente será transmitido aos herdeiros. E se, no caso hipotético, existir testamento, existir legado, né, aí eu preciso observar alguns requisitos que a lei impõe. Porque, vejam, se nessa sucessão existe herdeiro necessário, a lei, né, determina, lá nos artigos 1845, 1846, que haja uma reserva de pelo menos
50% do patrimônio para os herdeiros necessários. Por que eu falei pelo menos 50%? Porque pode haver uma variação, tá? Significa que não é uma regra que se o decúbito, se nós optarmos por deixar testamento para alguém, que obrigatoriamente a gente vai ter que deixar 50% total da nossa parte disponível. Não, há uma limitação. Imaginem aqui, né, um círculo, né? Aí, bem no meio, vocês vão traçar uma linha, bem no meio desse círculo. Eu até vou usar aqui um pouquinho e vou compartilhar uma tela do Paint com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá? Imaginem aí vocês rapidinho, deixa eu só compartilhar a tela aqui, que eu não estava compartilhando. Mas algo bem simples para poder a gente poder exemplificar, né? Então, imaginem vocês aí um círculo, né? Muito mal feito, mas a ideia vocês vão pescar, e uma linha traçada aqui no meio desse círculo, tá? Parte desse círculo é o que a gente vai chamar de parte legítima, que precisa ter pelo menos 50%. E a outra parte desse círculo aqui é o que a gente vai chamar de parte disponível. Essa parte disponível é aquela que nós poderemos, num limite de até 50%, deixar para qualquer pessoa, independentemente da sua qualidade e da relação de parentesco ou relação de proximidade que tenha com a pessoa do decursos, tá? Bom, feita essas considerações, né, a gente vai então observar o seguinte: a parte legítima ela tem que ter o mínimo de 50%. Isso significa que ela pode ser de 50% a 100%. Professora, quando que a parte legítima vai ser 100%? Não havendo herdeiro testamentário, não havendo legatário. Só herdeiros legítimos, só herdeiros necessários. E o decujus não deixou testamento. Então, o que eu vou considerar como herança legítima? A integralidade do patrimônio, ou seja, o 100%. Agora, se no seu levantamento relativo ao caso hipotético, ao caso concreto, você identificou que há testamento, aí você vai verificar quanto do patrimônio esse testamento, se refere. A qual percentual? A lei nos diz que ele tem que ter um limite de até 50% que corresponde à parte disponível. Então, esse testamento pode ali, né, trazer 10% do patrimônio, 20%, 30%, ele só não pode ser superior, né, à quantidade de patrimônio que vai ser deixada ali por aquela via testamentária, não pode ser superior a 50%, sob pena de redução. Por que redução e não rompimento, né? E não perdendo na integralidade dos seus efeitos, não havendo ali anulação. Por quê? Se não houver um vício em relação à capacidade para testar ou à capacidade para suceder, né, relativo a esse testamento, prevalece em muito a ideia da disposição, né, ou do ato de disposição de última vontade do decujus, ou seja, ele manifestou a sua vontade, né, última vontade, em transmitir determinada quantia patrimonial para determinadas pessoas. Ainda que tenha excedido, né, essa quantia, a própria lei traz a possibilidade de redução, limitando até os 50%, mas não inviabilizando por completo esse ato de disposição de última vontade. Então, é muito importante que a gente consiga compreender, né, a lógica de raciocínio para pensarmos numa hipótese de sucessão testamentária, né? Portanto, relativa a essa parte disponível. Em relação aos herdeiros, os herdeiros se classificam em herdeiros legítimos, necessários ou facultativos, como nós colocamos. Os necessários, lá no 1845, né, vem trazendo as figuras do cônjuge, ascendentes, descendentes. Hoje, né, nós incluímos também a figura do companheiro, também como herdeiro necessário. Os não necessários ou facultativos são os
Colaterais, ainda há possibilidade, né, de figurar como se herdeiro fosse a fazenda pública, desde que o status de herdeiro relativo, né, aos herdeiros legítimos e aos herdeiros colaterais, né, incluindo os colaterais, esteja vago, né, ninguém tenha aparecido como interessado nessa herança. Relacionado, né, a uma ordem de preferência, se é que nós poderíamos estabelecer na classificação dos herdeiros legítimos, é o próprio artigo 1829 que vai trazer, né, que é a ordem da vocação hereditária, e que basicamente nós temos na primeira classe, né, na linha reta, os descendentes, depois eu tenho os ascendentes, depois o cônjuge, né, ou o companheiro, e por último os colaterais, figurando, portanto, como facultativos, né, apenas diante do não aparecimento dessas pessoas que estão ali nos incisos 1, 2 e 3, tá? Bom, os modos de suceder. Como que eu posso receber uma herança, né? Eu posso receber por direito próprio, por representação, por transmissão, se essa herança for legítima, né? Se nós estivermos tratando de uma sucessão legítima, e se nós estivermos tratando de uma sucessão testamentária, eu ainda posso, né, herdar em razão do testamento, tá? Bom, outro ponto importante também para a gente observar, relativo à sucessão testamentária, como nós já colocamos, né, uma das suas importantes características é de que se trata de um ato de disposição de última vontade. Então, há algumas características específicas. Por exemplo, o ato do testamento, né, é uma conduta, é um ato personalíssimo. Quer dizer, ninguém pode testar por outro. Só a pessoa, né, que de fato pretende deixar o seu patrimônio é que poderá fazer este testamento. E existe uma regra relacionada, portanto, à capacidade para testar. Estas regras, né, são regulamentadas pelo Código Civil, já já a gente vai comentar a respeito dela. Uma outra característica é a unilateralidade, bastando a manifestação de vontade do testador. A única coisa que o herdeiro pode fazer, e vocês já sabem disso, né, isso vale para toda a herança, é aceitar ou renunciar. Da mesma forma, a sucessão testamentária também. A pessoa que eventualmente tenha sido contemplada por meio de testamento, ela pode renunciar àquela herança, né, àquela herança testamentária. Mas não há um acordo, não há uma transação, né? Olha, você quer que eu te deixe isso daqui? Ah, então você faz isso aqui para mim, né? Não existe esse tipo de condição, não pode ser objeto de um testamento. Então, uma das características do testamento é a unilateralidade. Outra característica é que ele é passível de revogação. Até a morte, né, efetiva do testador, a qualquer momento ele pode revogar totalmente ou parcialmente o seu testamento. Então, digamos que hoje eu acordei num belo dia e pensei, quer saber? A minha família é tão bonita, os meus amigos são tão perfeitos, então hoje eu vou elaborar um testamento, vou editar um testamento e irei registrá-lo para fins de contemplar meus amigos e os meus familiares com parte do meu patrimônio. E lá fui eu, feliz e saltitante, fiz a opção pelo testamento público, compareci até o cartório, até o tabelionato, e lá estou redigindo o meu testamento. Perfeito. Fiz tudo certinho, declarei meu ato de disposição de última vontade, estavam presentes as testemunhas, tudo foi lido em voz alta, foi devidamente assinado, registrou o testamento, e de repente, daqui a uma semana, né, eu penso melhor e vejo que a minha família e os meus amigos não são tão perfeitos assim. E que de repente não é mais a minha vontade deixar parte do meu patrimônio para eles. E aí? Agora não, agora eu tenho que esperar e vou morrer e vai ficar aquele registro, né, com a possibilidade de ter efeito? Não, eu posso a qualquer tempo me dirigir até o cartório e revogar. Posso revogar parcialmente, né, retirando ali um ou outro detalhe, alguma cláusula testamentária, ou posso revogá-lo por completo. Não existe direito adquirido aí, tá? Bom, outra característica é de que se trata, né, o ato, de um ato unipessoal. Ou seja, a lei não vai permitir, por exemplo, os testamentos conjuntivos, né, ou feito por duas pessoas no mesmo ato. Cada pessoa vai fazer o seu respectivo testamento,
as suas próprias causas testamentárias. Gente, isso é uma questão lógica. Testamento está associado a uma forma de sucessão. A sucessão tem abertura com a morte de uma pessoa e se refere tão somente à transmissibilidade do seu patrimônio, daquilo que integrava o domínio e propriedade da pessoa que faleceu, para pessoas dos seus herdeiros. Então, não tem como ser feito, elaborado um testamento por mais de uma pessoa. Outra característica é que se trata de um ato formal, solene. Né? Isso significa que, quando nós optarmos, e se optarmos pelo testamento, a gente tem uma regra, uma regulamentação. Há pelo menos 3 modalidades ordinárias de testamento, que é o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Em todas essas hipóteses, há uma regra de que este testamento tem que ser escrito. Ele tem que ser presenciado, por testemunhas, lido em voz alta, tá? Então, em todos os casos, para que o testamento possa ter validade, ele precisa cumprir um requisito, uma condição, cada um vai ter os seus respectivos requisitos, as suas condições, que a lei determina, portanto, é um ato formal e solene. E com o falecimento de uma pessoa, ele será lido, será aberto, será lido, tá? É gratuito no sentido de que, não exige aí algum pagamento para atestar apenas os atos, relativos aos procedimentos cartorários e tudo mais, mas o testamento em si, não exige nada em troca, ou seja, não é oneroso no sentido de que para poder fazer jus ao direito sucessório testamentário, a outra pessoa tenha que pagar com algum custo, por isso ele é considerado gratuito. É imprescritível, Eu fiz um testamento hoje, no ano de 2021, dezembro do ano de 2021, perfeito. Se eu for morrer daqui a 30 anos, esse testamento ainda vai ter validade, portanto ele é imprescritível. E claro, fica condicionado à causa mortis. Nós vamos então fechar esse primeiro vídeo, para ele não ficar tão extenso, e logo, logo eu vou passar o outro vídeo relacionado aos testamentos e ao legado, tá? Portanto, a gente vai encerrar essa primeira parte nesse momento.